Glórias ao nome do Senhor Jesus. Nessa noite temos algo maravilhoso para estudar juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, está aqui meus óculos. Graças a Deus. Nós estamos estudando hoje algo assim bastante interessante, que se diz os atributos de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E segundo o estudo, ele se divide em dois tipos, vamos dizer assim. Um que é exclusivo de Deus e o outro que são atributos morais de Deus. Como palavra-chave, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo de número 139, melhor dizendo, e o versículo 7 e 8. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás. O 9. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Glórias ao nome do Senhor. O primeiro atributo de Deus é este: Deus é onipotente, ou melhor dizendo, onipresente. Ele está em todos os lugares a um só tempo. E uma das coisas que nós precisamos entender, que não precisa ter um lugar específico para você falar com Deus, não tem um lugar específico para que você possa agradar ao Senhor, pois Ele está presente todos os dias na sua vida. E uma dessas certezas também é no Salmos de número 139. Eu acho interessante porque o tema do estudo ele se firmou no Salmo 139, no versículo de número 12, que diz assim: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Isso prova, como o salmista está dizendo, que para Deus não importa a situação, trevas ou luz, para Ele tudo é a mesma coisa. Ele consegue ver todas as coisas, e Deus observa tudo que nós fazemos. Isso é tremendo em nome do Senhor Jesus. Existem outras referências, né? Se as pessoas quiserem anotar, eu falo, mas em nome do Senhor Jesus, glórias ao nome do Senhor. Diz também a segunda coisa, que Deus é onisciente. Isso quer dizer que Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece não somente o nosso procedimento, mas também o nosso próprio pensamento. A Bíblia fala da presciência de Deus, que significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos reais, possíveis, futuros, passados, predestinados. A presciência de Deus não submete determinismo filosófico. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo, na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Em outras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o salmista também, ele
colocou algo também no Salmo 139, no versículo de número 1, que diz assim: Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe tu entendes o meu pensamento. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe tu entendes o meu pensamento. Olha, eu já li várias coisas na Bíblia, mas uma das coisas que me faz acalmar no meu coração é quando eu leio o Salmo 139, esse pequeno versículo de número 2. Além de nos sondar, Ele nos conhece, mas Ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Imagine você num dia atribulado, aquele dia que você gostaria que ele fosse apagado da folhinha, aquele dia que você diz assim: eu queria que esse dia fosse apagado. Mas quando o meu coração se lembra dessa mensagem, é como Deus estivesse sentado do meu lado, eu pudesse conversar com Ele, eu pudesse estar, como diz por aí, descarregando tudo o meu peso, o meu fardo diante dele. E para Ele era tudo que eu sinto, que eu tenho como provação, é como nada, porque somente a presença dele pode mudar a história, como o estudo está falando, pode mudar as circunstâncias. E isso vai depender da minha adoração, isso vai depender do meu coração, isso vai depender dos meus pensamentos segundo a vontade de Deus, e pelo aquilo que Deus conhece o meu interior e a minha alma, e nesse exato momento Ele pode mudar o quadro. Onde que era tristeza, virar alegria, portas fechadas, elas se abrem. Só esse versículo aqui dá para falar por muito tempo do que Deus pode fazer em nossas vidas sem que eu tenha que sair do lugar. Imagine isso. Quantas vezes eu venho sentar aqui e, sério, eu sento aqui como eu estivesse sentado do lado do Senhor e falo com Ele como eu estivesse falando com você nesse exato momento. E é como eu sentisse a presença do Espírito Santo de Deus do meu lado, ouvindo aquilo que eu tenho para dizer. E hoje eu glorifico a Deus, porque mais uma vez o Senhor me ouviu em oração, e eu louvo e adoro o nome do Senhor por isso. Tem um outro versículo, que diz em Salmos 44, 21. Se você quiser ver, eu vou lá. Salmos de número 44, 21. Eu acho interessante porque nós caminhamos na Bíblia para ver toda a certeza daquilo que o Deus é e a gente conhecê-lo também. Esse estudo não é nada mais, nada menos do que conhecer aquele que nós adoramos. 44, 21 diz assim: porventura não conhecerá Deus isto, porque Ele sabe de todos. Aqui na minha Bíblia está diferente, mas talvez na sua Bíblia esteja assim: porventura não conhecerá Deus isso, pois Ele sabe os segredos do coração. Numa versão que eu tenho aqui, ele diz assim: pois Ele sabe de todos os segredos do coração. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Eu prefiro assim, que Ele sabe de todos os segredos do coração. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A terceira coisa de Deus Deus é onipotente.
é um atributo exclusivo dele. Não tem como, não tem outro. Ele é o Todo-Poderoso, que detém autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Isso não requer dizer jamais Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou não fazê-lo assim até o final da história humana. Em muitos dos casos, Deus limita o seu poder quando emprega através do seu povo. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Glórias ao nome do Senhor. Aqui, outro momento em que o cristão, se Deus pode fazer, por que Ele não pode fazer? Ou porque Deus permitiu? Mas nesse exato momento que está aqui, eu consigo ver o poder de Deus sobre nossas cabeças, vamos dizer. Mas Ele só vai atuar a partir do momento em que o meu coração for todo de Deus. A minha direcionamento de glória, de aleluia, de vontade de servir a Deus. E quando eu disser, Pai, em nome de Jesus Cristo, abre as portas para o teu servo. Imagine agora, parte desse poder vindo sobre uma vida, desta unção, dessa graça, para abrir aquela porta, ou para resolver aquela causa. Porque a maioria das vezes o ser humano, ele é, como diria, muito materialista. É do ser humano isso, e Deus sabe disso. Que ele opta, como diria, pela mão de Deus, e não pelo o que Deus é. Deus. Não é somente dizer, se Ele fizer, Deus é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus também. Não se trata disso. Se trata sim daquilo que Ele é e que Ele vai fazer pela minha vida. Essa circunstância de se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus, eu me coloco como uma pessoa que eu acredito, é uma coisa pessoal minha, de dúvida. Mas nesse caso aqui, da onipotência de Deus, que Ele limita o poder dele, mas Ele coloca à disposição, para que segundo aquilo que eu creio, o poder dele possa estar à minha disposição. Imagine isso. Imagine ter o poder de Deus, vamos dizer assim, a sua bel prazer em nome do Senhor Jesus. Imagine isso. Não pense errado, hein, por favor. Porque de repente diz, o poder de Deus está à minha disposição. Aí que você dá uma olhada assim, aí cai a meia dúzia. Glórias ao nome do Senhor. Mas é por adoração, é por querer, é por entrega. Esse poder, ele manifesta na alegria de ser de Deus, de ser servo dele, de o adorar em espírito e em verdade. E é tão limitado que em certas ocasiões Deus pode abrir portas para certas pessoas e não abrir para mim, mas me abençoar em outras circunstâncias, naquilo que eu sei, naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso. Porque eu não vou ser um empresário se eu não tenho condições de sê-lo. Eu não posso ser, vamos dizer, um bancário se eu não estudei para isso. Então, eu acredito assim. Deus vai dar sabedoria àquela pessoa, ela vai estudar, vai ingressar, vai ser um advogado, enfim. Deus vai abençoar aquela vida naquilo que ele tem. Mas ele vai abençoar também aquele que não tem também. De tal maneira que haja abastança na vida dele.
O que ele tiver de dízimo, de oferta, não importa. Deus vai o abençoar para que também na vida dele haja abastança e ele se alegre em Deus. É desse Deus onipotente que eu estou falando hoje. Eu não estou falando daquele Deus que descia sobre os montes e fazia derreter tudo e o povo metia o pé. Ninguém queria saber de estar perto dele. Mandava Moisés: vai Moisés, se que você se queimar é você sozinho. Vai Arão, vai falar com ele. Esse Deus que impõe medo, porque na época passada todos adoravam a Deus por medo e não por amá-lo, como a Jesus Cristo, que veio fazendo milagres, que trouxe a lume todo o poder de Deus nas curas, vamos dizer, nas maravilhas que ele fazia, na multiplicação do pão. Mas tudo aquilo apontava para Deus, para aquilo que Deus era, para aquilo que Deus tinha prometido para o seu povo. Porque Jesus, ele veio resgatar o povo que havia se perdido. E ele mostrou com os sinais e maravilhas que Deus poderia curar todas aquelas enfermidades espirituais do povo. Mas o povo estava interessado em quê? No pão, nos peixes, nas curas, simplesmente para ser curado e voltar ao seu dia a dia. Mas a onipotência de Deus é mais ou menos isso, como está lá no livro de Apocalipse, onde que existe milhares e milhares de anjos somente para adorar ao Senhor, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Anjos que cantam louvores e adoração a Ele, ministrando dia e noite: Kadosh, Kadosh, santo é o Senhor. Esse é o Deus todo onipotente. Nas nossas vidas, como criação dele, eu acredito assim que Deus, ele colocou o homem para viver, para ser a criação suprema dele, para o adorar sim, mas para ter uma vida, para ser um povo que, diferentemente dos anjos, que não tem sentimentos, mas eles fazem aquilo que foram criados para o adorar a Deus, mas os sentimentos em si mesmo, de adorar porque eu quero, porque eu desejo. Os anjos não têm esse desejo de adoração. Eles fazem porque foram feitos para isso. Mas como diz, ele deu livre-arbítrio ao homem para dizer: eu quero adorar a Deus, eu quero ser do Senhor. E nisso formou-se a igreja. Mas o homem pecou e hoje o homem está bem longe das coisas do Senhor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. O quarto atributo de Deus, exclusivo dele, ele é transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e a sua existência são infinitamente maiores, mais elevados do que a ordem que ele criou. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, e muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe a parte da criação. A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre seu povo como seu Deus. Transcendente. É algo assim bem tremendo em dizer que Deus não se pode explicar
como tem um louvor que diz, é inexplicável. Como seria explicar isso? Ele transcende todo entendimento. Se eu pudesse imaginar algo aqui para explicá-lo, talvez eu estaria até pecando. Se eu tivesse de dizer que ele é o universo, de repente eu estaria pecando. Se eu comparasse com o brilho do sol, também é a mesma coisa. Ele vai muito mais além de todas as coisas que foi criado. Não tem como explicar algo que simplesmente existe. Simplesmente está ali. Como lá em Gênesis, quando Moisés estava diante daquela sarça pegando fogo, e ele perguntou aquele: quem és tu? Ele disse: eu sou grande, eu sou. Simplesmente ele é. Porque é. Não há explicação. Existe um versículo em Isaías, capítulo de número 6. Eu vou dar uma olhadinha mais rapidinho. Versículo de número 1. Que diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E eu disse: ai de mim, vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Glórias ao nome do Senhor. Aqui está uma definição humana para isso. Glórias ao nome do Senhor. Tem outros capítulos, outros versículos, mas nós não vamos ficar vendo tudo isso, porque não tem como explicar Deus. Ele existe porque Ele é. E como diz o estudo, não significa que Ele não possa estar no meio do seu povo, porque Ele é Deus desse povo. E isso também me faz refletir. Um momento em que algo tão tremendo, algo tão grande, tão glorioso, pode atender o seu pedido, pode atender o meu pedido, pode estar à disposição. Não há como explicar. A quinta coisa do atributo exclusivo de Deus Deus é eterno. É de eternidade em eternidade. Nunca houve, nem haverá um tempo, nem passado, nem futuro, em que Deus não existisse, ou que não existirá. Ele não é limitado pelo tempo humano, e, portanto, o melhor descrito é como eu sou, como está em Êxodo 3,14. O grande eu sou. Ele é de eternidade em eternidade. O que dizer? Talvez o Salmo de número 90 tenha algo para nos dizer sobre isso. É uma referência que tem no estudo.
Glórias ao nome do Senhor. Salmos 90, 1 e 2. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aqui está. O Salmo 90, o salmista dando referência a esse Deus que sempre existiu e sempre existirá. Glórias ao nome do Senhor. A sexta coisa dos atributos exclusivos de Deus é: Deus é imutável. Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários até o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Além disso, Ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do teu povo. E em vários casos na Bíblia, Deus fala de Deus mudando uma decisão como resultado de orações perseverantes dos justos. Glórias ao nome do Senhor. Ele é imutável. Aleluia. Mas aqui eu encontro algo magnífico. Ele determina algo, como em Jonas, ele determinou que uma cidade fosse destruída, mas que fosse pregado algo para aquela cidade. E chegou no exatamente momento que foi pregado a palavra, todo aquele povo se arrependeu, se prostrou diante do Senhor com jejum e com clamores, com choro e pranto, e o Senhor mudou e se arrependeu de destruir aquela cidade. Isso é um fato que me faz pensar um pouco na bondade do Senhor, na beneficência que Ele tem para com cada vida. Ele é imutável em si mesmo, mas Ele garante que Ele é capaz de fazer alguma coisa pelaquilo que você fizer, pelaquilo que você estiver disposto a fazer, pelaquilo que todas as coisas estavam contra você. Como a palavra diz que existe uma cédula contra a sua vida, contra você. Mas a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa cédula que era contra você, ela é rasgada, e você vira a ser uma nova criatura, e tudo que era pecado na sua vida é lançado no mar do esquecimento. Esse é o Deus imutável. Ele não muda em si mesmo, mas Ele pode mudar a circunstância de um povo. É incrível. Lá vai o povo de Israel. Moisés sobe o monte para falar com Deus. Mal ele sobe para pegar as tábuas dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e quando desce, lá está o povo lá com um ídolo de ouro, um bezerro adorando aquele ouro. E de repente Deus fala com Moisés: Moisés, sai de lado, que num só momento eu vou destruir esse povo. E de repente Moisés brada para ele e diz: Senhor, trouxeste o teu povo até este lugar,
até esse deserto. O que dirão as outras nações? O que dirão desse Deus que trouxe o seu povo para o matá-lo no deserto? E ali Deus deixou isso nas mãos de Moisés. Moisés desceu, toda uma nação ou uma tribo se colocou ao lado de Moisés, a tribo de Levi, e a decisão de Moisés foi essa: que cada irmão tire a sua espada e mate o seu irmão. Naquele dia, se não me falha a memória, caíram 14 mil almas. 14 mil almas. Por causa daquele pecado. Mas se Moisés não fizesse isso, Deus aniquilaria de uma vez só o povo de Israel. E aqui eu posso pensar, mas ele não disse que ia sair, ia ser Deus na vida desse Senhor, mas acontece que esse povo rebelde, dissimulado, incrível. Porque se você ver a história do povo de Israel, desde que saiu, ele já saiu depois que atravessou o Mar Vermelho, só foi murmuração, só foi problema para a vida de Moisés. Deus é imutável, sim, mas ele ouve a oração do justo e pode mudar uma decisão. Tem coisas que ele não pode mudar, tem coisas que ele não aceita, com certeza. Ele deu uma ordem para que tivesse turnos para o adorar e não pudesse fazer o que bem queriam, adorar a Deus a qualquer momento. Tinha uma ordem. E de repente, os filhos de Arão pegaram os seus incensários e foram lá ligar o incensário numa hora que não era deles. E Deus simplesmente o matou. A lei dele não é imutável. Mas as circunstâncias que aquelas duas pessoas fizeram com que a ira de Deus viesse sobre a vida deles. Não vamos parar aqui não, porque existe mais outras coisas para a gente, pode falar. Glórias ao nome do Senhor. Ele é inalterado nos seus atributos. Glórias ao nome do Senhor. A sexta coisa, sétima. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente santo, isento de pecado e perfeitamente justo. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Sua santidade inclui também sua dedicação e a realização dos seus propósitos planos ou plenos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Imagine isso. Duas pessoas criadas sem pecado. Eu paro para pensar um pouco. E esses dias passados nós estávamos conversando entre nós na nossa casa. E uma das coisas que se levantou foi essa. Adão foi criado. Mas qual foi o período entre a criação de Adão e a criação de Eva? Quanto tempo levou? Primeiro, Deus criou o homem, colocou ele no jardim, mas teve que fazer o jardim para colocar ele. E dali para que ele pudesse cuidar daquele jardim. Ok. E depois Deus disse, dá o nome a toda criatura. E ele deu nome a toda criatura. E tudo que ele deu nome assim foi. A
até a criação da mulher. Imagine quanto tempo passou. Dizia-se que toda a tarde Deus visitava Adão. O que eu queria entender, e eu pediria ao Senhor que um dia Ele pudesse me fazer entender isso. Como é que Adão cuidava do jardim se ele não tinha, na época não tinha uma pá? Não tinha um ancinho? Não tinha aquelas coisas de jardim para cuidar? Como é que ele cuidava do jardim? Imagine o tempo de Deus na vida de uma pessoa, pode-se dizer, naquela época, imortal. Adão era imortal. Imagine isso. Quanto tempo levou isso? A conversa de Deus com ele, o cuidar do jardim, de dar nome aos animais, até a criação da mulher. Depois que criou a mulher, ele esqueceu de tudo. Não tem? Está na Bíblia, está na palavra que diz assim: e Deus criou a mulher e Adão a conheceu. Conheceu e foi direto para o shopping. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A verdade, queridos, é que Deus, na sua perfeição, Ele criou também ao homem perfeito. Eu falo essas coisas porque eu quero ir um pouco mais além e imaginar como seria a vida daquele homem chamado Adão. Sei que ele era o único na terra, não tinha outras pessoas, e depois que Eva veio, se tornaram um casal, ali foi o casamento entre os dois. Mas nesse período, quanto tempo isso levou? Eu acho que levou bastante tempo. E nesse período de cuidados que ali tinha, eu acredito que Adão, na perfeição, naquilo que Deus entregou a ele, como santidade, porque o poder de Deus está atrelado a duas coisas. Primeiro, acreditar, crer. Segundo, a santidade, separação. Santidade, mais uma vez, diante da presença do Senhor, para que o poder de Deus ele possa habitar numa vida, ou então ser lançado sobre algo, como diz a palavra. E eu aqui, como eu vejo isso em Adão, eu vejo ele, sempre eu falo isso, ele via algo onde não tinha um caminho, não tinha flores, não tinha uma árvore. Ele dizia: esse caminho aqui pode ter umas duas árvores, duas, de repente aquelas coisas, ele falava, e pelo poder de Deus e a criação do Senhor, aquilo brotaria. Imagina isso. Olha, é fantástico. Talvez que eu esteja falando possa ser uma coisa assim, mas é uma coisa minha. E eu passo porque a graça do Senhor e os milagres até mesmo que Jesus fazia, da transformação da água em vinho, de levantar mortos, da multiplicação, está atrelado tudo isso ao poder de Deus e mais a santidade. A santidade não é mais nada do que ser separado do pecado, separado das coisas do mundo. E nisso, Adão e Eva falharam. E por isso que toda a humanidade está predestinada à morte. Mas, crendo no Senhor Jesus, isso não mais acontece, porque há uma esperança de vida eterna, em nome do Senhor Jesus. E para a gente encerrar, a oitava tributo do Senhor: Deus é trino e uno. Isso quer dizer, Ele é três, Ele é um só Deus, manifesto em três pessoas, no Pai, no Filho e Espírito Santo.
Cada pessoa é plenamente divina, igual às duas outras. Não são três deuses, e sim um só Deus. Olha, tem tanta referência que eu vou escolher algumas aqui. No caso aqui, eu vou escolher Efésios 4:6. Tem várias, mas eu acho que Efésios, ele fala bem sobre isso. Efésios 4:6. Graças a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Diz assim: e um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça que me foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Aleluia. Até aqui, em nome do Senhor Jesus, para que a gente não possa misturar alguma coisa. Ele é um só Senhor, uma só obra, mas Ele também é Pai, é Filho e Espírito Santo. E uma das coisas que eu fico aqui meditando é quando Cristo, Ele estava pronto já para ser sacrificado na cruz. Ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas não vou lhe deixar só. Eu vou, mas se eu vou enviar um que lembrará de todas as coisas, que os ajudará até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, o Consolador. Hoje, nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Hoje nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus nos ajuda a todos os dias, em todo momento. Aqui, mais uma vez, nós estamos na presença do Senhor e crendo que a Tua palavra há de prosperar em tudo aquilo que Deus há de fazer em nossas vidas, porque Ele é Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Basta você crer para que você possa ter também o acesso a todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Depois nós vamos ter, terça-feira que vem, também o estudo sobre os atributos de Deus, mas agora os atributos morais em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar nesta hora. Pai justo, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, graças eu te dou por mais um momento na Tua presença, de aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Creio, Senhor bendito, que tem coisas que é inexplicável, eu não consigo explicar a Tua existência, o que Tu és. Somente acreditar, somente crer, somente saber que Tu és o poderoso de Israel, Tu és aquele que vai livrar, Tu és aquele que vai curar. E com isso, com o sacrifício do Teu Filho, pela graça, e com a graça, nós somos presentes em Tua vida. Por isso, Senhor bendito, nós nos prostramos diante de Ti e já Te agradecemos por tudo que Tu tens feito. Agora, Deus Pai, toma em Tuas mãos a nossa vida, cobre-nos com Teu sangue, livra-nos do laço do inimigo, da seta. Sê conosco, nos dá graça, força, ânimo e coragem, para que no nome de Jesus, mais uma vez, a Tua palavra, Senhor, seja sobre nossas vidas, e que no nome de Jesus, a Tua unção, Senhor, nos cubra, Senhor Deus, como o Teu manto, Senhor, para que vejamos, ó Deus, toda a glória do Senhor, aleluia, como aquele homem viu, aleluia, o Rei, aleluia, a sua plenitude, assim também desejo ver. Quanto mais, ó Deus, nos dá uma noite de sono abençoada, livra-nos do laço do inimigo, da seta, do acidente, do assalto, da bala perdida, do escape. Sê conosco em cada momento, assim eu Te louvo e já Te engrandeço, pois que Teu é o reino, a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Estenda a sua mão, que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e imutáveis consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vós, que esperam e aguardam a volta do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E a igreja unida e reunida possa dizer: amém. A vitória é nossa,
pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E operando Deus, quem impedirá? E operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Glórias ao nome